Boa tarde a todos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. 12 de maio do ano de 2023. Estamos iniciando o programa Escola Bíblica em Ação, na rádio amormaior.net.br. É o pastor João Lembo, da Igreja Batista Ágape em Indaiatuba. Não é? Toda semana, toda sexta-feira, o Espírito Santo nos traz até aqui para nós aprendermos mais da palavra, sermos ministrados. A Igreja Batista Ágape em Indaiatuba, ela está localizada na Visconde de Indaiatuba, 1173, bem em frente ao ginásio de esportes. Né? Se você tem a possibilidade de se inscrever no nosso canal, se inscreva. Os programas que nós gravamos, esse já é o programa de número 36 do ano 2, eles estão gravados no nosso canal do YouTube, amém? Nós temos as mensagens dos nossos cultos de celebração, da família, cura e libertação, amém? E nós estamos aqui, amados, para nos aprofundarmos mais na palavra, entendermos juntos mais a palavra, não é? O objetivo é esse, aprender mais do Evangelho, das boas novas que é Cristo Jesus, não é? Então eu peço que você compartilhe o programa, compartilhe o link da rádio, né? É www.amormaior.net.br. É um canal realmente de evangelização, né? Um canal que é apresentado a palavra de Deus, né? Existem, evidentemente, outros programas, né, que nos abençoam, amém? Então que a gente não perca essa chance, essa oportunidade de compartilhar a palavra. Eu fico vendo, às vezes, alguns vídeos, né? A gente tem interesse em outros vídeos. E às vezes aparece no feed ali, enfim, alguns vídeos que são engraçados, mas, enfim, 70, 80, 900 mil, 700 mil visualizações, canais com mais de 200, 300 mil, né? E a gente vê realmente os canais que falam de Deus, né, que proclamam realmente a palavra do Senhor, muito menor do que isso, muito reduzido, né? Então que a gente seja realmente esse canal de bênção, esse canal de divulgação, que a gente compartilhe mais da palavra do Senhor. Nós iniciamos sempre com o nosso devocional, né, para que a gente realmente inicie o programa meditando na palavra. Convido você a abrir o Evangelho de João 10. João 10, a partir do verso 7. Então disse mais uma vez: em verdade, lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. São ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Bom, alguns destaques aqui nessa palavra, não é? Que é em verdade, né? Não é só uma verdade, são verdades. É a verdade da verdade. Jesus Cristo aqui está afirmando: olha, é verdadeiro, é abençoador. É extremamente importante vocês entenderem que eu sou a porta das ovelhas. Só há uma forma para você
transpor, não é? Para que você entre para ser a minha ovelha. É passando pela porta. Tá certo? Então, hoje, aos que creem em Jesus o Cristo, já passaram a porta. Passaram a porta da escuridão para a luz, das trevas, amém? Para a claridade, não é? Passaram na porta que representa Cristo Jesus, não é? Onde antes abundava o pecado, passando a porta, superabundou a graça, né? Então essa porta divide o quê? O bem e o mal, a bênção e a maldição, a oração e a murmuração, tá certo? A cobiça e a santidade, né? Então nós só conseguimos transpor, passar pela porta que é Cristo Jesus, através de Cristo Jesus. Não há outro, não é? Tá certo? E aqui, Jesus Cristo, ele faz, evidentemente, um link, uma alusão a quem? Ao diabo. O ladrão vem somente para quê? Para roubar os nossos sonhos, roubar essa possibilidade de passarmos pela porta, de matar essa possibilidade e de destruir as nossas vidas. Então, enquanto nós estivermos no lugar errado, que divide o bem e o mal, o céu e o inferno, e essa porta é Jesus Cristo, se nós escolhemos o lado errado, o lado das trevas, o lado da escuridão, o lado do mal, o lado da inveja, o lado da cobiça, da concupiscência, da avareza, da inimizade, das porfias, tá certo? Das fofocas. Então, se escolhemos esse lado, nós estamos muito vulneráveis, extremamente vulneráveis, não é? Porque desse lado o diabo rouba, mata e destrói, tá certo? Então, é justamente essa é a meditação, né, que nós fazemos hoje dessa palavra. Eu acredito muito que se você fizer essa meditação, você provavelmente vai chegar na mesma ideia, mas em caminhos diferentes, né? Porque o Espírito Santo, ele nos ensina de forma diferente, ele ministra nos nossos corações de uma forma diferente. Amém? Mas que nós tenhamos a certeza, mais do que verdadeira, que Jesus é a porta. É a porta que divide a morte da vida, do céu e do inferno, do bem e do mal, da bênção e maldição, da oração e murmuração. Amém? Então é justamente isso, da prosperidade e da avareza. Louvado, exaltado seja e é e sempre será o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós bendizemos o seu santo nome. Pai, nós te adoramos. Nós estamos aqui, Pai, porque cremos que o Senhor é a porta. Nós cremos, Pai, que o Senhor é o Cordeiro, que o Senhor é a vida, que o Senhor é a paz, que o Senhor é o conselheiro. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor esteja ministrando em nossos corações, que essa palavra realmente, Pai, venha nos encorajar e que o estudo agora que será apresentado, a continuação de Apocalipse, continue em nome de Jesus, edificando a sua igreja, porque ela é a sua igreja. Em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus, Pai, eu já entrego a Ti essa aula. Amém. Apocalipse 12. Eu convido você a abrir Apocalipse 12, nós estaremos lendo a partir do verso 7.
Apocalipse 12, 7. Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, a que se chama Diabo e Satanás, o sedutor, de todo o mundo, e ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi uma voz forte no céu proclamando. Amém, igreja? Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra e do testemunho que deram. E mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Por isso alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Bom, nós vimos o início do capítulo 12, que foram nos apresentadas três figuras. A primeira, a mulher, representando a igreja, representando o povo de Deus, Israel, o dragão, evidentemente, o diabo, e o filho, Jesus Cristo. Não é? E nós estávamos, e vimos, e lemos agora que há uma batalha no céu. Miguel, né, que é o líder dos bons anjos de Deus, que é o príncipe dos anjos, ele move um ataque contra Satanás, contra o dragão, que, como nós vimos, é um anjo, né, que era líder dos anjos maus, opositores ao povo de Deus. Bom, aqui, amados, a gente sabe que os anjos foram precipitados, caíram, porque eles têm livre-arbítrio. Tá certo? Os anjos, por eles terem, evidentemente, caídos, precipitados, não é? Foram atirados para a terra, atirados longe, fora da glória de Deus, né? Eles têm livre-arbítrio, eles escolheram seguir ao dragão, a Satanás, tá certo? E lembrando que os próximos capítulos 12, 13 e 14, realmente nós estamos vendo o quê? O levantamento do quarteto do mal, não é? Tá certo? O dragão, o anticristo, o falso profeta e todo o sistema do mundo, o sistema mundano que se chama Babilônia. Tá certo? Bom, importante nós falarmos que o resultado dessa batalha que houve no céu, o resultado é que o dragão, ele é derrotado. Tá certo? O dragão, ele é derrotado e é lançado para fora do reino de Deus. Não é? Tá certo? É lógico que a gente pode falar, mas o número, né? Porque tinha 2 anjos bons para um rebelde, sim. Mas a grande verdade, né, que como diz a palavra, ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos, 1/3 que a gente viu a semana passada. Bom, então Satanás, ele foi atirado à terra, né? Então, amados, nesse momento, olha que coisa linda, nesse momento que Satanás foi atirado à terra, ele perdeu seu lugar de quê?
de acusador. Ele perdeu, né? Lembrando que essas sessões paralelas e que vão avançando, paralelas progressivas, todas essas sessões, como quando elas se dividem, elas estão falando da primeira vinda de Jesus Cristo até a volta de Jesus Cristo, a segunda e última vinda, tá certo? Então é da primeira vinda até a segunda vinda. Bom, então a gente precisa entender que quando Jesus Cristo nasceu, o nascimento do Cordeiro, o nascimento do menino Jesus satisfez a justiça quanto ao pecado. Porque Jesus Cristo não pecou. Não teve brecha. Não errou o alvo. Foi obediente de morte de cruz. Então, nesse momento, Satanás ele perdeu qualquer semelhança de justiça com o que se baseava as suas acusações. Né? Então, ele pôde nos acusar até Jesus Cristo. Porém, a expiação de Jesus Cristo foi plenamente cumprida. No Antigo Testamento, o pecado ele era coberto por sangue, por sacrifício, o famoso capar de cobrir. Mas Jesus Cristo é a nossa propiciação. Jesus Cristo ele não cobre o pecado, ele tira o pecado e tira toda a autoridade de acusação de Satanás. Né? Tá certo ou não? Então isso, amados, é extremamente importante nós entendermos. Tá certo? Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, né? Quando ele é morto, do nascimento à morte, Satanás perde qualquer semelhança de justiça. Ele não pode mais acusar um homem que nasceu santo, pela ação do Espírito Santo, viveu santo, morreu santo, sem pecado, como filho de Deus, tá certo? Então, não há mais acusação, não há mais o acusador, não há mais a brecha. É por isso que ele foi atirado à terra, perdeu seu lugar de acusador. Que coisa maravilhosa o que fez e o que faz o sangue do Cordeiro. Então eu convido você a Romanos 8. Vá lá comigo. Romanos 8. Eu estarei lendo os versos 33 a 35. Olha lá, apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem tentará acusação? Quem acusará os eleitos de Deus? Não é Deus que os justifica? Não é Deus que nos torna inocentes? Não é Deus que nos torna filho de Deus? Não é Deus que permite que eu e você não receba a acusação? Quem nos condenará? Quem vai nos condenar? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Não é só o nascimento,
não é evidentemente só a morte, mas é a ressurreição. Quem acredita na ressurreição, de que Cristo vivo está, quando cremos, quando acreditamos, quem nos separará do amor de Cristo? O diabo? Será a tribulação, como diz a palavra? Será a angústia? Será a perseguição? Será a fome? Será a nudez? Será o perigo? Será a espada? Então nada, absolutamente nada vai nos separar do amor de Cristo. E se esse amor, ele é latente, ele é constante, quem tentará acusação contra nós? Quem? Amém? Então, nós temos que ter essa o quê? Essa certeza. Não é? Tá certo, igreja? Isso é extremamente importante. Então, esses períodos realmente nós vamos entendendo que é o período da primeira e da segunda vinda. Não é? Quando Jesus Cristo morreu naquela cruz e ressuscitou, caiu por terra todo o intento de acusação de Satanás. Aos que creem, aos que são justificados, que se tornam inocentes ao tribunal de Cristo, mediante a aceitação de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Amém? E o próprio Romanos 8, o próprio apóstolo Paulo em Romanos 8, a partir do verso 1 diz: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Não tem mais condenação. Isso é importante nós entendermos. Essa condenação, ela ficou na cruz. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Que lei? É exatamente a lei de 612 leis, o Torá. O Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Por que da lei do pecado? Porque era impossível cumprir a lei. O único que cumpriu a lei foi Jesus Cristo. Amém? É por isso que a lei, ela é o aio para Jesus Cristo. Ela nos leva a Jesus Cristo. E continuando, Romanos 8, agora no verso 3. Porque aquilo que a lei não podia fazer, olha só. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho, em semelhança, não igual, em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. É por isso, né, que Jesus diz: o Espírito está pronto. Eu vou repetir. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Então eu louvo a Deus, amados, porque a gente tem realmente um entendimento, e precisamos ter esse entendimento maravilhoso, não é? Do que é realmente o nascimento, vida e morte e ressurreição de Cristo. Aniquilou, anulou toda a acusação de Satanás, do dragão, não é? Amém? Então,
esses versos aqui que vemos até agora são versos, na verdade, que nos ensinam que a gente realmente aprofunda no conhecimento, tá certo? De que, né, nós não podemos mais ser acusados em Cristo Jesus. O acusador, ele não tem mais direito àqueles que proclamam: Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Amém, igreja? Amém? Essa é a primeira parte, né? Hoje eu quero dividir em duas partes. Essa é a primeira parte. Depois, nós teremos um louvor, né, que se denomina, que se chama Isaías 9, né, de Lucas Souza. Nós vamos ouvir esse louvor, né, depois vamos entender, evidentemente, né, o que esse louvor está nos dizendo, tá certo? Para que a gente estude realmente, é importante nós sabermos o que estamos ouvindo e o que estamos cantando. E depois, quando nós voltarmos, nós vamos observar alguns efeitos desta derrota de Satanás, né? Que ele começou a ser derrotado no nascimento e morte do Cordeiro, tá? Então nós vamos ver alguns efeitos dessa derrota de Satanás, né? É por isso que eu quero terminar aqui hoje, não é? Agora, né, nesse intervalo, fazer um intervalo com menos ministração, né? Então eu termino agora, nós vamos para o louvor, depois a meditação do louvor e logo em seguida nós já vamos observar alguns efeitos da derrota de Satanás. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Um menino nasceu, como filho se nos deu. Ele é o próprio Deus. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é... Declare. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir. Toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis. Leva-nos em suas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, seu nome é maravilhoso.
grande e o seu nome é. Qual o nome dele? Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em suas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em suas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Eu vou entrar contigo, eu vou entrar contigo, eu vou entrar contigo. Eu vou entrar contigo na glória, na glória. Amém, amados. Amada igreja, amados ouvintes, Isaías 9, capítulo 9, né? Isaías, ele é considerado o profeta, não é? Do Evangelho, não é? Ele é o que mais profetiza sobre Jesus, 600, 700 anos antes do nascimento do Cristo, não é? E esse louvor, a letra, não é? O que Isaías escreve, né? Que um menino nasceu, não é? O menino nasceu, como um filho se nos deu, ele é o próprio Deus. A grande polêmica, a grande falta de entendimento é saber que Jesus é Deus, que Jesus é o Cristo, né? E a partir daí, muitas heresias, muitas seitas foram surgindo, né? As pseudo-cristãs, né? Que não acreditam que Jesus é o Cristo, que Jesus é Deus, né?
Então esse entendimento é muito difícil, né? Então muitas religiões, muitas denominações que se dizem cristãs não são, porque não creem que o menino nasceu e como um filho nos deu e ele é o próprio Deus, né? Então, que em nome de Jesus Cristo a gente entenda, a gente medite, a gente deixe o Espírito Santo do Senhor nos capacitar, né? Porque Jesus é o Cristo, é o Verbo que se fez carne. Sem Ele, nada do que foi feito seria feito. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o início, Ele é o fim, Ele é a palavra, Ele é o Verbo. Foi através dele que tudo surgiu, não é? Amém? Então que a gente tenha realmente esse entendimento, não é? Um Deus que se despojou de todo o seu poder, né? Que esteve entre nós, não é? Que nos ensinou, que pregou a sua palavra, né? Que nos curou, que nos libertou, né? É o príncipe da paz, ele é o maravilhoso, é o Rei dos Reis, é o Cristo, né? Então, amados, em nome de Jesus, que esses versos, que essa canção realmente entre no nosso entendimento e passe por esse entendimento, seja depositado no coração. Amém? E que Deus continue nos abençoando. Importante, extremamente importante, como eu sempre digo, né, nós entendermos, nós meditarmos nos versos, na letra, não é? Né, para que a gente saiba exatamente o que estamos cantando, o que estamos louvando e adorando. Amém? Perguntas através do meu WhatsApp, 19993052651. 19993052651, não é? E todo o programa eu passo, a programação da nossa igreja, segunda-feira às 19 horas, teologia, inscrições abertas, porque esse curso, ele é composto de módulos. Todo módulo nós temos a divisão de 4 aulas, 4 segundas-feiras, a gente termina o módulo, amém? Então nós estamos terminando o módulo que se chama Graça, né? Graça proveniente de Deus, não é? Estamos tendo realmente esse entendimento. Às quartas-feiras, né, nós temos durante o mês culto da família na primeira quarta, culto de cura e libertação na terceira quarta, o restante nós temos culto de estudo e oração. Nós também temos os cultos nos lares, não é? Nessa próxima sexta-feira nós teremos o culto nos lares, que é o que a nossa igreja, a Igreja Batista Ágape, não é? Através do nosso pastor Roberto, Deus lhe deu, né, o direcionamento, que se chama AME, né, alimentar a palavra, mobilizar o corpo e edificar o corpo, amém? Então são grupos de reunião, né, grupos de comunhão, que nós somos edificados através da palavra. Todos os domingos, às 10 horas, Escola Bíblica Dominical, excepcionalmente nesse domingo, Dia das Mães, nós não teremos, não é? A nossa Escola Bíblica. No domingo, às 19 horas, nós temos o nosso culto de celebração, não é? Sabendo também que no primeiro domingo de cada mês, nós temos o nosso culto de ceia. Culto de ceia. Amém? Né?
dados esses recados, nós vamos agora continuar com a segunda parte, não é? Nós vamos concluir o que iniciamos, não é? Amém? Nós estávamos falando dos efeitos dessa derrota de Satanás, não é? E vimos que a derrota de Satanás realmente foi no nascimento, morte e ressurreição do Cordeiro, né? Onde realmente ele foi derrotado. Então, desta forma, nós temos aqui alguns efeitos. O primeiro grande efeito é que por causa de sua derrota, a salvação operada por Deus em Cristo se torna manifesta. A sua autoridade é revelada, o mistério é revelado. A autoridade em Cristo Jesus. Tá certo? Então, quando nós vamos no verso 10, eu gostaria que você abrisse lá em Apocalipse. Vamos abrir, por favor. Capítulo 12, verso 10, que diz: Então ouvi uma voz forte no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade de Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Agora veio a salvação. Amém, igreja? Amém? Então é maravilhoso nós entendermos isso. A acusação do diabo, ela cai por terra em nome de Jesus. Na encarnação de Deus. Não é? Tá certo ou não? Não é? Encarnou, viveu sem pecado. Tá certo? Viveu sem pecado. A acusação? Sim ou não? Não. Morreu na cruz em sacrifício, obediente a Deus. Tem acusação? Tem acusação? Não, não tem acusação. Ressuscitou. Amém? Então, na verdade, todo esse processo de nascimento, de morte e de ressurreição, não é? Fez com que a autoridade de Jesus Cristo fosse revelada. E com ele, a salvação. Segundo efeito, e estamos, evidentemente, amados, falando dos principais. Segundo, devido à derrota de Satanás, o povo de Deus que dá testemunho de sua fé no sangue do Cordeiro, triunfa, vence. Vamos ler o verso 11 de Apocalipse 12, olha que maravilhoso isso, igreja. Eles o venceram, nós o vencemos, por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra, do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Que coisa maravilhosa, né? Por isso, né? Tá certo? Vamos ler de novo o verso 11. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Que coisa maravilhosa, né? Então, na verdade, no sangue do Cordeiro a sua igreja triunfa. No sangue do Cordeiro a sua igreja nasce, se perpetua, não é? A igreja santa, imaculada, sem mancha, sem ruga, sem marca, sem nada. Amém? Então essa derrota de Satanás,
não é? No sangue do Cordeiro, triunfa em vitória. Amém? Terceiro importante efeito, por causa desta derrota de Satanás, o dragão, Satanás, se enche de ira. Ele sabe que tem pouco tempo. Verso 12. Por isso alegrem-se, ó céus, e vocês que nele habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. E é exatamente o que nós estamos passando hoje, igreja. É exatamente o que nós estamos passando hoje. Estamos no final dos tempos, né? Satanás derrotado, sabe que já foi julgado e condenado. A palavra de Deus diz que ele jamais subsistirá, não há perdão para ele, porque ele foi, não é, expulso da presença de Deus em função da quantidade, né, na multidão, né, das suas transgressões e das suas o quê? Iniquidades, não é? Então, na verdade, o juízo final ele está aqui, ainda não chegou. Tá certo ou não? Mas ele está rondando. Tá certo? Então, é por isso que nós vimos, que nós meditamos inicialmente no nosso programa, que Jesus é a porta. Lembra disso? Quer dizer, na verdade, Jesus ele se apresenta na Escritura como que ele é o único recurso da salvação. O único recurso para que a gente não seja roubado, destruído e que não haja morte nas nossas vidas, porque o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E Jesus Cristo, ele veio para quê? Para que nós tenhamos vida. Mas a vida é em abundância. Então, o grande objetivo de Satanás hoje continua sendo e sempre será, até a volta de Jesus Cristo, até que tudo seja consumado, como o diabo, não é? O anticristo, o falso profeta no inferno. O objetivo de Satanás é o quê? Enganar e acusar o mundo, matar, roubar e destruir. Tá certo? E o grande objetivo de Jesus Cristo é o quê? Que todos nós o quê? Passemos pela porta. Passemos pela porta e sejamos o quê? Ovelhas obedientes, ovelhas que ouvem a palavra de Deus. Né? Passamos e estaremos onde? No aprisco, sendo conduzidos pela palavra que é Cristo Jesus. Amém? Então, na verdade, esse livro de Apocalipse, a gente sempre fala isso, ele vai se modulando, ele vai se apresentando dessa forma progressiva, como a gente realmente está cansado de saber, mas a gente nota o quê? A misericórdia de Deus. Avisando, clamando, fazendo com que eu e você permaneça e aqueles que não o conhecem o considerem como o quê? Como Senhor e Salvador da nossa da vida. Então, amados, na verdade, não é? Até o julgamento, até a vinda a segunda e definitiva vinda de Jesus Cristo, não é? Para que o juízo final seja realmente, efetivamente
concluído, né, efetivado, nós estamos aqui, né, com essa ira de Satanás realmente. Por quê? Porque ele sabe que ele não pode mais ser perdoado por Deus, né, e que nós, que passamos da condição de criatura para filhos de Deus, somos o quê? Né? Somos os queridos de Deus, né? Deus tem ciúmes da gente no sentido, né? No sentido logicamente bom da palavra, né? Ele quer nos proteger, ele quer nos guardar, né? E quando a gente iniciou realmente a meditar, né, no nosso devocional, isso está claro, né? Tá certo? Viu? Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Um Deus que protege, um Deus que guarda, um Deus que ama, um Deus que abraça, né? Um Deus que quer estar junto com a gente. Foi desde do primeiro instante que ele cria o homem e a mulher, na viração do dia. Tá certo, igreja? Depois na arca, enfim, infinitas possibilidades, né, de que Deus se apresenta para o seu povo, que apresenta para nós. Amém? Então, na verdade, o Apocalipse é mais uma prova, né, de todo o amor de Deus, né? É como se nós tivéssemos, amado, a última chance. Apocalipse é a revelação da última chance que Deus nos dá através do sangue de seu Filho, de nós acreditarmos, crermos na porta, que é Cristo Jesus. Tá certo? Então, né, é por isso que ele se apresenta, por isso que Deus o apresenta como a propiciação. Ele não cobre, ele tira o pecado, ele retira, né? Por isso que Jesus Cristo é a nossa propiciação, e ele tira o pecado, ele tira todo intento, todo levante de Satanás de nos acusar, né? E eu estou insistindo nisso hoje, amados, porque se eu e você entende e pratica isso, irmão, nós somos libertos de, às vezes, pensarmos de que Deus não nos perdoou de algum pecado. Porque quando eu e você pecamos, só que quando a gente se apresenta a Deus arrependidos, ele faz o quê? Ele nos perdoa, né? O problema é que, às vezes, a gente não se arrepende, não pede perdão e continuamos com esse pecado. Continuamos com essa condição de pecadores, que nos dá brecha para quem? Para Satanás. Tá certo? Então, na verdade, que eu e você, que a gente realmente se apodere, que a gente realmente entenda que nós somos eleitos de Jesus, nós somos as meninas dos olhos de Jesus, tá certo? Não é? Então, é por isso que não há condenação aos que amam e creem em Cristo Jesus. Ela já foi quebrada com a morte e a ressurreição de Cristo. Então, o quão é importante nós entendermos a mensagem da cruz, a mensagem de Deus. Quanto é importante eu e você, né, não de uma forma religiosa, não para preencher programação de igreja, não é? O quão é importante nós praticarmos e entendermos a ceia do Senhor, não é? Né? O pão que representa o corpo, o suco de uva que representa o quê? O sangue, né? Amém, igreja? Então nós sabemos, né, que antes de Jesus Cristo, né, ir para o Getsemane, ele estava onde, igreja?
estava se apresentando na ceia, na Páscoa judaica, mas na ceia, né? Tá certo? Né? Então ele se apresenta como Cordeiro, ele se apresenta, né, como o eu sou, né? Depois eles saem cantando os hinos e chegam efetivamente no Getsemane, Jesus, o Cristo como homem, né? Sabendo que iria acontecer, né? Pede para os discípulos, né? Para o amado, para o Pedro, para o Tiago, viu? Esteja orando comigo. O espírito está pronto, mas a carne, puxa vida, a carne está fraca. Esteja orando, esteja clamando, né? Então, Jesus Cristo como homem, ele passou, né, todas essas provações. E ele tinha a certeza absoluta de que seria fundamental ele passar por tudo isso. Percebe? Para quebrar a acusação de Satanás. Amém? Então, que em nome de Jesus Cristo, né, a gente quando se aproximar realmente de Apocalipse, né, quando a gente realmente se aproximar da palavra, do estudo, né, que a gente se aproxime realmente sabendo que o nosso Deus é um Deus maravilhoso, um Deus de proteção, um Deus de amor, ele é a rocha, amém? Ele é a pedra angular, não é? Então, na verdade, o Pai da eternidade nos quer com ele para todo sempre, para toda a eternidade. Amém? Então, o Apocalipse é um estudo, é o último livro, como se fosse a última chance. Não é? Deus, nós temos a última chance, estamos tendo a última chance. Na última igreja, né? Jesus Cristo está voltando. Então, a condição que eu e você temos, se estamos ouvindo e somos realmente cristãos, acreditamos e vivemos realmente a palavra em Cristo Jesus, né? Então está na hora da gente se fortalecer cada vez mais e fortalecer aqueles que estão à nossa volta, familiares, amigos, amém? Né? Porque se nós amamos a palavra, se nós temos realmente um ministério, nós temos o quê? Né? Nós temos que estar junto com Jesus, no mesmo propósito, né? Pregar a palavra, né? O id, né? Como é importante, amados, nós estarmos pregando a palavra, orando, né? Nos comportando realmente como verdadeiros cristãos, né? Porque eu posso imaginar se nós tivéssemos uma família que ainda não fosse convertido, um pai, uma mãe, ou um filho, uma filha, né? E você tivesse a certeza de que nós estamos nos últimos instantes, né? Tá? Então, se realmente nós tivermos essa condição, que a gente busque o Senhor, que a gente busque a revelação, porque realmente nós estamos já na última hora, tá bom? Então, que em nome de Jesus, a gente continue estudando, não é? Que a gente continue se posicionando, não é? Que a gente continue realmente meditando, buscando, não é? Nós encerramos até o verso 12 de Apocalipse 12, não é? Na próxima semana nós vamos continuar, não é? E a próxima semana, né, nós vamos verificar alguns significados dos nomes de Satanás. Tá certo? E o próprio nome, o próprio significado dos nomes de Satanás, não é, já esclarecem a intenção de Satanás. Tá certo? Então, por exemplo, não é? Eu vou dar só um, né? Porque a semana que vem nós vamos ter aqui vários, nós vamos ter aqui quase 20. Então, por exemplo,
Satanás. O que significa Satanás? Adversário. De quem? Ele é adversário de quem? Do povo, dos filhos de Deus. Então, o próprio significado da palavra já nos mostra a intenção de Satanás, que é de matar, roubar e destruir. Semana que vem, com certeza, nós estaremos trazendo o nome, o significado e também a referência bíblica. Tá bom? Então, se você puder anotar a semana que vem, vai ficar muito bom, que você vai ter essa condição, de verificar qual a referência, Por exemplo, Satanás, significado adversário, está lá em Mateus 4,10, Mas semana que vem você anota com mais calma, tá bom? É importante nós estudarmos um pouco, nos aprofundar um pouquinho mais nesses nomes, não é? Tá bom? Tá tudo certinho, não é? Então terminamos mais um estudo, não é? Eu louvo a Deus por isso, Porque a gente pode aprender mais, E o grande objetivo é que a gente medite na palavra, tá bom? Vamos meditar na palavra. O desafio é esse, tá bom? Amém? Pedidos de oração através do Zap, do meu número, é 19993052651. Amados, se você quiser fazer qualquer pedido de oração, faça através desse Zap, manda uma mensagem para mim, pastor, ore por isso. E se você permitir, nós vamos preencher no nosso pedido de oração e colocar no altar, Tá certo? Porque nós oramos pelos pedidos que ali estão. Amém? Então você pode contar conosco. Se você tiver algum esclarecimento, alguma dúvida ou alguma sugestão, tá certo? Que venha realmente acrescentar, que venha nos abençoar, por favor. Você tem o meu Zap, 19993052651. É tudo para honrar, glorificar o nome do Senhor. Pai, muito obrigado, Deus. Obrigado por esse dia. Obrigado pela ministração da sua palavra, porque ela é a sua palavra. Nós te louvamos, nós bendizemos o seu santo nome. Obrigado, Pai, por mais essa aula. Que o Espírito Santo do Senhor venha a nos ensinar, venha a nos capacitar. Amém? Muito obrigado. Obrigado por esse espaço, obrigado pela essa rádio. Que o Senhor continue abençoando essa rádio. Que novos programas venham, Pai, para te honrar e para glorificar o seu santo nome, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a consolação e comunhão do Espírito Santo do Senhor nos alcance. Pai, entregamos a Ti esse final de semana e que o Senhor fale conosco. Nós te louvamos e bendizemos o seu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo no coração de todos. Que vocês tenham realmente um final de semana abençoado. Meditem, estudem, em nome de Jesus. Amém.